Bom, então, como convidado, né, a falar sobre a Batalha de Lepanto, nós vamos externar algumas coisas que foram acontecendo durante toda a questão Lepanto. A princípio, nós temos aqui esse quadro, né, que é um quadro de um espanhol chamado João de Toledo. É uma tela que está em uma fundação na Espanha, que foi encomendada a ele para homenagear a batalha e os seus principais personagens, né? Então, entre eles, São Pio V, né? Dom João da Áustria, né? O rei Felipe II da Espanha, meio-irmão de Dom João da Áustria, filho bastardo de Carlos V. E esse é o cenário da nossa tela, né? É um quadro de 2,18 metros por 3,58. Foi feito nesse intuito. Aqui nós vamos ver nessa tela Nossa Senhora, né? Que está, vamos dizer assim, pairando sobre a dita batalha. Bom, mas esse não é o nosso foco principal. Né? O nosso foco principal é o percorrer os acontecidos daquele ano de 1571. Quais foram os antecedentes da batalha? Né? A gente vai ter como pano de fundo o seguinte: desde o início do século XIV, os otomanos vinham invadindo toda a Europa com o intuito de propagar sua religião e, usando uns termos mais singelos, abafar o catolicismo. E aí nós precisamos ver, né, eu trouxe aqui algumas pontuações, esse século XIV inicia no ano de 1301 e vai até 1400, e nós precisamos entender quem eram os otomanos, para que a gente consiga ter uma dimensão lógica, histórica e total da importância da Batalha de Lepanto para a cristandade. Né? Então, quem era esse povo? Quem eram os otomanos? Né? Era a comunidade turca que se desenvolveu durante o século XIII. Né? Se desenvolveu de todas as maneiras que nós possamos imaginar. Sobretudo na questão militar. Né? Então, aqui nós vamos ter uma pontuação falando sobre, como já foi comentado, a Europa, que foi invadida pelos árabes turcos, seljúcidas. E aí a gente começa a ver esses nomes um tanto diferentes daquilo que nós conhecemos. E quem eram esses seljúcidas? Era um povo nômade que fundou o Império Islâmico Sunita medieval. Então a gente vai começando a ligar alguns pontos. Né? Comunidade turca que se desenvolve a partir do século XIII, comunidade nômade, e o que vai dizer o nosso texto? Né? Como que foi invadida a Europa? Através de um sistema extremamente desenvolvido para aquela época, que foi denominado como Sistema Janíçaro. E aqui a gente abre um leque, abre um parêntese, para entender o que era esse sistema janícero. Ou melhor, quem eram. Né? Era a elite do exército dos sultões otomanos, com um pequeno detalhe. Composta por cristãos. Né? Que em alguns textos onde nós pesquisamos sobre Lepanto, vai dizer assim, cristãos que eram recrutados para batalhar em favor do sultão. Aqui vem um grande parêntese. Não eram recrutados. Eram sequestrados. Mas como alguém resolveu usar a palavra recrutado, né? Porque supõe-se que alguém que é recrutado vai de bom grado. Esses cristãos não. Por quê? Porque até
muitas crianças, entre uma idade de 10, 12 e 14 anos, eram recrutadas para fazerem parte desse exército de elite do sultão. Né? Então, o que vai acontecer? 1570, quem está gloriosamente reinante no trono de São Pedro? Um santo padre de nome Pio V. Né? E o que nós precisamos entender sobre esse camarada? Né? Quem foi Pio V? Nascido em 1504, né? Faleceu em 1572. A batalha foi em 1571. Ele nasce com o nome de Antônio Ghislieri, mas quando entra para a Ordem dos Pregadores, conhecida como Ordem Dominicana, ele adota o nome de Michel Ghislieri, ou Michele, né? Como dizem os italianos. E é esse senhor, né, que está aqui no mosaico de uma igreja a ele dedicada em Roma. Uma igreja, diria particularmente, de estrutura muito mal apresentável, mas o ponto aqui não é esse, né? E o que está acontecendo nesse período de 1570? Vamos dizer assim, usando um termo não tanto ideal para o acontecido. Estoura, né, a reforma protestante. E aí nós temos um personagem também de uma importância assim extraordinária, que funda dentro desse período uma comunidade, depois dada o nome congregação, né, que vai ter por lema para a maior glória de Deus, os jesuítas. Então, esse é o cenário. Né? Esse é o cenário no qual nós vamos entender passo a passo o que é Lepanto. O que é Lepanto? A batalha, não a localidade, né? Não a localização. E aí, ainda falando sobre Pio V, São Pio V, quais são as atividades que ele, como padre, bispo, cardeal e depois papa, foi desenvolvendo dentro do seio da Santa Igreja? São Pio V foi professor durante 17 anos, né? Foi inquisidor. Né? Hoje a gente, sobretudo nos momentos atuais da sociedade, nós costumamos ver algumas críticas ao que foi a Inquisição, porque a Inquisição foi nos apresentada de uma maneira caricata, não com o intuito pela qual ela foi criada. Mas isso também é um outro tema. Né? Ele convoca o Concílio de Trento, onde vai ser resolvido e discutida várias coisas no sentido doutrinal e também no sentido até espiritual para a igreja. Abrindo um parêntese na questão do Pio V. O Papa hoje usa branco por causa do hábito de Pio V, porque ele, como Papa, ele não deixou de usar o hábito dominicano. Né? Então, a roupa que o Papa usa hoje, aquele hábito branco, é uma herança, né, de São Domingos de Gusmão, mas, sobretudo, São Pio V. Né? Domingos de Gusmão porque ele funda a ordem, né? Mas antes não se tinha essa unidade, vamos dizer assim, no vestido do Papa. Claro que isso é o que menos importa para nós aqui, mas são apenas algumas pontuações para a gente entender por que algumas coisas. Como eu comentei, no período da Contra-Reforma, né, que o período vai acontecer de 1545 a 1649, e Inácio de Loyola funda em 1534 os jesuítas, Companhia de Jesus, né? E ela vai ser reconhecida apenas em 1540 pelo Papa da época, né? Que
É o Papa Pio V, que padronizou o rito romano da Santa Missa, como nós o conhecemos, entre aspas, né? Porque a padronização ela vem pelo rito tridentino, também conhecida como Missa de São Pio V, né? A Missa de São Pio V. Ele declara São Tomás de Aquino como doutor da Igreja, né? Ele apresenta a ortodoxia para algumas personalidades importantes da época, como reis, rainhas, duques, príncipes, né? O que mais que nós podemos falar de Pio V? Ele processa 8 bispos, ironicamente franceses, né? Por que ironicamente? Porque nós sabemos que a França é a filha primogênita da Igreja, né? Pela sua longa história. Né? E ele também faz alguma coisa. Por que ele processa esses bispos? Por heresia. Estavam pregando coisas que não se deveria pregar dentro da doutrina católica cristã. Porque aqui é importante a gente lembrar o quê? Nós estamos falando para um povo católico. Então não tem sentido a gente fazer certos questionamentos, porque isso aqui é para o povo católico. É a realidade da Santa Igreja Católica. Né? E aí o que vai acontecer nesse percurso da vida de São Pio V? Ele é um papa contra o nepotismo, que estava muito forte no seio da igreja, onde alguns, até papas, nomeavam sobrinhos de 14, 13, 12 anos como cardeais. Né? 12 anos? 12 anos. Né? Criança. Mas era a realidade daquele momento, né, da barca de Pedro. Né? E ele vai se colocar contra isso. Inclusive, ele vai chamar a atenção de um cardeal, agora me falha o nome, mas ele vai chamar a atenção porque o cardeal tinha nomeado um sobrinho como bispo. E o menino tinha 14 anos. Né? O que ele faz mais? Ele, Pio V, excomunga Isabel I da Inglaterra. Por quê? Porque ela estava vivendo, vamos imaginar vivendo heresias. Né? Porque até então a Inglaterra era católica. E também porque ela estava perseguindo os cristãos católicos dentro... Hã? Como, seu Marco? Não, perseguindo mesmo. Perseguindo, a ponto de mandar matar, a ponto... Porque muita gente, abrindo um parênteses nessa questão da perseguição cristã, eu venho de um estado onde nós temos hoje 30 santos, os protomártires de Cunhaú e Uruaçu, que foram assassinados em 1651, se não me falha a memória, 1654, salva o engano, né? Porque eu sou de Natal. E lá, eles foram assassinados pelos protestantes calvinistas. Então, essa era a realidade do momento. Então, a rainha Isabel I da Inglaterra, ela foi excomungada por esse fator. Por heresia e porque perseguia os cristãos católicos da sua nação, a ponto de mandar executá-los. Né? Então, ela vai ser excomungada pelo Papa São Pio V. E para encerrar a biografia tão curta aqui apresentada de São Pio V, ele convoca a Liga Santa. Né? Então, o que nós vamos ter aqui? Como Papa, ele vai convocar essa Liga Santa e envia quem? Ele envia Dom João d'Áustria. Aqui nós precisamos entender uma coisa. A batalha aconteceu na Grécia, em um arquipélago chamado Lepanto. Por isso, a batalha é denominada como tal. E Chipre, que era a ilha, vamos dizer assim, um ponto de ancoragem fundamental para a batalha, precisava ser tomada. E Chipre está a mais ou menos 1950 quilômetros de Roma. Né? Então, entra Dom João d'Áustria nessa história. Né?
Dom João d'Áustria, que é esse personagem aqui ao lado, Dom João d'Áustria, o que acontece? Ele entra como comandante principal da armada pontifícia. Né? E aí, o que acontece? Quando o Papa lança esse convite para os reis da Europa, príncipes, duques, etc., o que acontecia? Apesar do território europeu ser totalmente, vamos dizer assim, católico, ele não conseguiu a resposta positiva dos governantes, reis, príncipes, rainhas. Por quê? Porque eles estavam com um grande, como a gente costuma dizer no popular, um grande pepino para descascar, que eram os protestantes nas suas nações. Então, ou eles combatiam o protestantismo dentro das suas nações, com a ajuda dos jesuítas, recém, vamos dizer assim, fundados, ou eles atendiam o chamado do Santo Padre para essa Liga Santa em defesa da cristandade. Então, a coisa não estava muito interessante para o cenário cristão católico. Mas aí nós vamos ver que alguns se unem nessa empreitada. Dom João d'Áustria, os Cavaleiros de Malta, a República de Veneza. Né? É interessante a gente pensar e analisar quando se fala república, não é a república nos moldes que nós temos hoje, não. Era um conselho de pessoas íntegras, dotadas de sabedoria, claro, também tinham um poder aquisitivo elevado, né, que se reuniam em conselho e todos tinham voz e vez. Né? A república, claro, era algo que era organizado hierarquicamente. É tanto que os líderes de Veneza recebiam um título de doge, que quer dizer líder. Né? Então foram essas pessoas que se uniram. E aí, falando da pessoa do Dom João d'Áustria, ele nasce em 1547, falece em 1578, né? Filho, como eu comentei no início, bastardo do imperador Carlos V da Espanha, meio-irmão de Filipe II, que era o rei, vamos usar essa redundância, era o rei reinante, né, que envia o seu meio-irmão em nome da Espanha católica para atender o Santo Padre. Né? E aí, Dom João, ele vai como esse militar, esse líder militar em nome da Espanha para a batalha. Com um detalhe, um homem de apenas 24 anos. Moço de tudo, né? Moço de tudo. E quem foram os cavaleiros de Malta que se uniram a essa empreitada? Era uma irmandade de monges, guerreiros, né? E hospitaleiros. Então nós já comentamos aqui sobre o que foi a República de Veneza, né? Que era um estado soberano, uma república marítima. É importante a gente falar que essa república era marítima, porque isso vai ter uma grande influência e importância dentro desse contexto da Batalha de Lepanto, já que ela aconteceu em mar. Então precisava de homens que tivessem, vamos dizer assim, o domínio daquela realidade e o traquejo de como agir. Né? Ora, se para ser advogado precisamos cursar alguma faculdade, se para ser médico precisamos cursar alguma... Para entrar no mar também precisa-se ter no mínimo a experiência de um marinheiro. Né? Então, Veneza era essa república. Né? É uma república do nordeste da Itália, é uma república que existiu entre o século... Travada nas águas do Mar Adriático. Do Mar Adriático. É exatamente isso, né? É uma república que existiu do século VIII ao ano de 1797. Quem se une a isso também, esse chamado, esse convite do Papa? Os estados papais, né? Que eram o quê?
territórios doados ao Papa em 756 por Pipino Breve, rei dos francos. E quem eram os francos? O povo que hoje vai ser chamado de francês. Então a gente começa a ver no decorrer. Isso aqui, gente, é só o antecedente do que foi a batalha. Porque alguns historiadores, alguns escritores muito sérios falam assim, que existe uma dívida com a história, de uma maneira geral, por meio dos livros de história, não relatarem o que foi a Batalha de Lepanto. Porque se houvesse um desfecho diferente do que houve, e nós vamos ver isso ainda, nós não seríamos católicos. Nós não seríamos católicos, né? Então, como que acontece o desdobramento da Batalha de Lepanto? Aqui nós temos mais ou menos o cenário. A frota cristã, era constituída por 206 galés e 6 galeaças. Galés eram navios de guerra para a época ultramodernos. E aí a gente tem um termo muito popular hoje em dia, as galeras. Isso. Galera de embarcação. Galeras eram os escravos que estavam nessas embarcações. Assim. As galés eram os barcos e as galeras eram os escravos que faziam com que as galés se movimentassem, porque era remo. Então, como que era constituída a frota cristã católica? 206 galés, 6 galeaças, são barcos menores. Dom João da Áustria, nós já comentamos sobre ele, meu irmão de Filipe II da Espanha, foi nomeado pelo Papa como comandante-geral da frota e liderou a divisão central, porque não era chegar em Lepanto e jogar os navios de qualquer forma, não. Existia um estudo, uma organização de maneira orgânica. Não era vamos aqui, como num tabuleiro de xadrez, de dama, que você tem que saber o próximo passo, porque senão você acaba o jogo. Então, Dom João da Áustria, com 24 anos, é bom a gente lembrar isso, porque parece que hoje os homens de 24 anos... Só pelo número, né? Perderam um pouco dessa coisa de dizer assim, vamos, né? Hoje um homem de 24 anos, ele parece mais um menino, não é? Não, o Bruno só tem 23. O Bruno tem 24? Não, mas eu falo, menino, assim... Não, mas quando eu falo, não tem atitudes. Eu tava nesse Bruno, Bruno Igli. Ah, tá. Mulher tem 27. Mas vamos lá, vamos voltando para Lepanto. Então, o que acontece em Lepanto? Dom João era o líder dessa frota do Papa, e o que vai acontecer? Para acontecer de fato o pontapé para a batalha, Dom João vai se reunir com seus deputados, seus conselheiros maiores, que eram o romano Marco Antônio Colonna, o veneziano Sebastião Veni. O que eles vão fazer? Eles vão sentar num conselho dentro da... Um nome interessantíssimo que foi dado à nau Capitânia. Eles vão sentar dentro de La Real, La Reina, a rainha, e decidir o que a gente faz. O que nós vamos fazer nesse momento crucial. E aí, o que acontece? Dom João, de forma mais lacônica, fala para a tripulação. Ele diz o seguinte: aqui venceremos ou morreremos. Um homem, um rapaz de 24 anos. E ainda diz mais: lembrai-vos de que combateis pela fé.
Abrindo um parênteses, é importante essa frase de Dom João, por quê? Porque Dom Henrique Soares dizia assim: precisamos gastar a vida em prol de uma causa maior. E isso tem se perdido. Por isso que eu falei nos jovens de 24 anos. Não tem causa pela qual brigarem. Não tem causa pela qual gastarem a vida. E aí vão gastando por qualquer coisa. Parênteses, existem causas, porém não causas elevadas. Não. Porque causas eles inventam inúmeras. Os gamers, então, São causas, verdadeiramente elevadas. vamos dizer assim, são rebeldes sem causas, né? Porque não são causas sublimes. Não são causas que nos elevam, como dizia um professor pensador católico. Em dado momento da minha juventude, vi a cristandade cambaleando. A frase não é essa, mas o contexto é esse. E pensei ser ideal que eu brigasse por uma causa maior, contra a revolução. Né? Doutor Plínio de Oliveira falava isso. Não é isso? Foi perfeitamente isso. Porque tinha uma causa pela qual lutar, diferente do momento atual. Né? Principalmente quando ele escreve em defesa da ação católica. Mas isso aí são outras conversas. Voltando a Lepanto. Né? Então Dom João fala: lembrai-vos que combateis pela fé. Nós já tivemos aqui o cenário do que era a frota católica. 206 navios. A frota otomana consistia em 56 galés, 2 galeotas, à sua direita 61 galés, 32 galeotas, e no centro, o principal navio de guerra deles, já que do nosso lado o cristão católico estava lá a reina, ou a real, ou a rainha, do lado dos muçulmanos, dos otomanos, estava Ali Pachá em La Sultana. E o que acontece? Eles vão ter cerca de 63, além do que já foi comentado, 63 galés, 30 galeotas no sul da costa, uma pequena reserva que era constituída de 8 galés e mais 22 galeotas e 64 fustas. Quer dizer, eles tinham em média uns 300 navios de guerra com as reservas. Nós tínhamos apenas 206. E aí o formato da batalha se dá em um semicírculo de ambos os lados. Né? Para quê? Para que se não deixasse lacunas. Para que quando a coisa começasse a acontecer, um lado não fosse vencido pelo outro. Né? Esse é o desdobramento. Os personagens que nós vimos, Marco Antônio Colonna, era o general almirante, né? Sebastiano Venier, almirante e doge veneziano, o mais alto papel da República de Veneza. Por que era importante que os venezianos estivessem nessa batalha? Porque são os homens do mar. Entendiam da dinâmica. Basta nós entendermos o quê? Que todo o comércio por ali passava por Veneza. Então eram eles que tinham o conhecimento da navegação, eram eles que tinham o conhecimento do comércio, eram eles que tinham conhecimento com outros povos que nem cristãos eram. Então, olhe como Veneza se coloca. Não é à toa que Veneza é um patriarcado, né? Patriarcado de onde tantos papas saíram. A exemplo, Ângelo Giuseppe Roncalli, chamado depois João XXIII. Se não me falha a memória, Albino Luciani, João Paulo I, né? E tantos outros. São Pio X, né? Giuseppe Sarto, de nome São Pio X, um grande santo, né? Que começou a entender o que estava acontecendo no seio da igreja, que depois Giovanni Battista Montini
Qual vocês? vai dizer que no seio da igreja estava entrando a fumaça de Satanás. Mas isso Pio X já havia visto lá atrás. Mas vamos voltar para Lepanto, né? Então, como que se dá a batalha? Né? Como que é o desdobramento da batalha? Nós tivemos esse personagem chamado Ali Pachá. Não se sabe o ano em que ele nasceu. Eu vou ter que falar o que eu vou falar. Tão insignificante era. Né? Não se sabe, mas se sabe o ano em que morreu. Por graça de Nossa Senhora. 1571. Né? Aí nós vamos ver aqui a Batalha de Lepanto, propriamente dita, entrando no que de fato é. Né? O marinheiro que estava no mastro, né, na principal da Real, né, que era a embarcação católica cristã, ele vai avistar a frota turca na madrugada do dia 7. Quer dizer, dia 6 pro dia 7. Aí Dom João convoca, né, aquele conselho que eu havia comentado, que é o conselho... Só uma dúvida. Existiam deuses lá dos otomanos? Eram várias entidades pagãs ou tinha um assim, que se destacava mais? Na verdade, vai depender qual que é a situação vivida. Vamos dar... Não tinha um único assim Não. para dizer... Normalmente se diz o quê? Alá, não é? Se não me falha a memória. Né? Se não me falha... Moisés é o grande profeta, né? E tem o que escreveu... Lá. Mas houve uma inspiração, né? Agora eu não vou lembrar em qual... Era só isso. Mas o que eu queria dizer para a situação? O que eu queria dizer... Para a situação, o que eu queria dizer é o seguinte, que, por exemplo, como nós, cristãos católicos, temos santos próprios para cada situação vivida, por exemplo, eu quero rezar para alguém engravidar, então vamos rezar a Nossa Senhora do Bom Parto, ou a São Geraldo Magela, né? Para eles não seria diferente no sentido assim, é o Deus da guerra, quem é o Deus da guerra? Né? Então, né? Claro, Alá, né? Mas é isso. Então, no dia 7 de madrugada, o marinheiro da capitânia principal, onde Dom João estava, avista a frota turca. Avisa para Dom João. Ele chama o conselho de guerra e decide... Vamos dizer assim, aqui o nosso texto vai dizer assim, decide oferecer a batalha, quer dizer, decide provocar uma batalha. Com o quê? Um tiro de canhão. Para dizer, estamos prontos para o que vocês quiserem. Agora aqui vem uma coisa interessante. Nessa batalha, o Papa fez algumas exigências. Todos que fossem na batalha, os homens que fossem, deveriam confessar, rezar o rosário, comungar e participar da Santa Missa durante todos os dias em preparação para a batalha e até mesmo na batalha, porque em cada navio, em cada barco de guerra tinha um padre para celebrar a Santa Eucaristia. Essa foi a preparação. Por que São Pio V vai pedir isso? Basta nós vermos o que nós vimos. Por isso que eu comecei apresentando cada personagem. Para a gente ter uma ideia do que. Pio V era dominicano. E como um bom filho de São Domingos de Gusmão, tinha nada mais justo, nada mais correto, nada mais católico do que apresentar a devoção ao Santo Rosário. Então foi exigência do Papa. Quem for participar da batalha, quem atender ao chamado,
vai rezar o rosário, vai comungar, vai confessar, vai jejuar e vai participar das missas diárias. Claro, missas diárias dentro daquele contexto, né? Que a gente sabe que não é um contexto pacífico. E aí, o que acontece? A comunhão foi administrada a todos, né? A Sagrada Comunhão foi administrada a todos. Os escravos das galés católicas foram libertos para que pudessem batalhar, agir em favor daquele ideal maior. Gente, não é uma guerra pela guerra. Não é uma guerra que se olha e diz, não, eu vou guerrear como hoje nos dias atuais. Por qualquer coisa nós estamos em desavença, em desacordo, por coisas mínimas. Né? Ah, não gostei da cor da camisa. Ah, já. Não. E a guerra não era a pessoa do Ali Pachá. A guerra era em torno de usar um termo atual, ideologia. Porque qual que era o projeto do Ali Pachá? Se nós não conseguimos entender ainda. Entrar na Europa, invadir Roma, sequestrar o Papa, queimar as igrejas, sequestrar os homens para escravos de mão de obra, as mulheres para escravos sexuais e as crianças para comporem aquele exército que foi falado anteriormente. Então, esse era o cenário. É o que você está fazendo. Esse era o cenário. Que algumas pessoas não querem entender quando se fala de Lepanto. Porque existe o quê? Um abafamento da história verídica. Da história verídica. Né? Então, essa era a realidade. E aí o que acontece? Os escravos católicos foram libertados, né? Das correntes. O estandarte foi presenteado, um estandarte de Dom João da Áustria. Um estandarte de um tecido muito fino, damasco, bordado com fios de ouro, damasco azul, né? Que é exatamente esse estandarte aqui. Um estandarte enorme, acho que 7 metros por 4, algo assim. Porque ele ia para a nau Capitânia, para o mastro principal da nau Capitânia. Sim. E nesse estandarte, o que tinha? A cruz de Cristo, porque foi muito bonito quando Filipe II da Espanha, que era meu irmão, como eu comentei, de Dom João, foi entregar para ele, porque o que aconteceu? O Papa mandou esse presente por um cardeal, um núncio, né, usando o linguajar. O núncio entregou ao Filipe II, dizendo uma frase que já é bem conhecida: sob este signo vencerás. Que signo? Da cruz. E isso para nós católicos brasileiros é importantíssimo, porque a nossa terra é a única, pelo menos que eu conheço, que foi batizada com o nome de Terra de Santa Cruz. A única. E abaixo da cruz bordada no estandarte da nau Capitânia principal católica, vão ter o quê? Os brasões de Pio V, né? Os brasões de Pio V, para dizer assim, este aqui quem convocou. Os brasões do rei de Espanha, né? De Veneza, e um outro brasão aqui que eu não vou recordar exatamente de quem. Mas que os 4 estavam presos entre si por uma corrente bordada com fios, né? Para dizer o quê? Nós estamos presos a uma corrente de Nosso Senhor, a uma liga por um ideal maior. Mas da mesma forma, é claro, que no navio principal católico tinha esse estandarte, essa bandeira. No navio do adversário também tinha uma meia-lua e uma estrela, se não me falha a memória. E o que acontece?
toda a tripulação da nau, da capitania turca, foi morta. Porque o que aconteceu? Quando começou a guerra, há pouco tempo eu falei que o Dom João deu o sinal com um tiro de canhão para iniciar. Esse momento é interessante porque, de falar para vocês, esse aqui é o Dom João da Áustria, com 24 anos. Esse aqui é o Ali Pasha, que era o almirante da esquadra otomana, turca, né? Aqui, vocês vão ver um detalhe. Eu vou comentar sobre esse detalhe. Não vou falar o que é agora, mas vou comentar sobre esse detalhe. Quando a guerra começou, em alto mar, como que vai se desenrolar isso aí? Depois dos tiros de canhão e um entra no navio do outro, aquela coisa toda, vai haver decapitações, vai haver etc e tal. As duas naus principais vão estar em encontro frente a frente. É como se a própria Virgem Santíssima dissesse o seguinte: o momento ápice é esse, é agora. Então o que acontece? Quando as naus se chocam, o comandante católico entra na nau do Ali Pasha e faz o quê? Como diria a rainha de copas do Alice no País das Maravilhas: corta-lhe a cabeça. E sai com a cabeça do Ali Pasha espetada em uma lança. E ele era o que se tinha de melhor como comandante marítimo. E quando os seus subalternos viram aquela situação, falaram: peraí, se o homem que era o suprassumo daqui terminou assim, o que nós vamos fazer? Alguns começaram a fugir. Mas fugir sem rumo. Fugir sem... Por quê? Não tinha para onde. Né? Não tinha para onde. Então, o que acontece nisso aqui? Como eu comentei, esse estandarte vai ser hasteado no mastro principal. E depois de 2 horas de combate, os turcos foram derrotados. Bem sugestivo isso. Na esquerda e no centro. Atualíssimo, muito importante. Na esquerda e no centro. Temos que derrotar agora o centro. Embora os combates continuassem por mais 2 horas. Por mais 2 horas. E aí acontece uma coisa. Uma bandeira tomada em Lepanto. Uma bandeira de quem? Do lado turco, do lado otomano. Foi tirada. Um estandarte de um dos mastros do navio, com aquele símbolo lá que eu acabei de falar. Não era uma bandeira... Bom, era menos colorida a bandeira dos turcos. Tinham apenas 2 cores. Essa bandeira ela é tomada e levada como despojo de guerra. Com algumas outras coisas. Por exemplo, capacetes, elmos, armaduras de uma forma geral. E ela vai ser levada, isso para onde? Vai ser levada para a igreja que pertencia, ainda pertence, se não me falha a memória, à Ordem de Santo Estevão, né? Que fica na igreja sede da ordem em Pisa. Agora aqui eu quero abrir um parênteses para uma coisa, um dado atual. Salvo engano, até o ano de 2013, 2015, acho que 2013, nós, católicos, detínhamos essas relíquias da Batalha de Lepanto na igreja de Santo Estevão,
na igreja sede da Ordem de Santo Estevão em Pisa. Aí vocês poderiam me perguntar, que fim levou? Nós tínhamos lá bandeiras que foram tomadas dos navios turcos, nós tínhamos espadas, nós tínhamos elmos, nós tínhamos tudo o que se pode usar numa guerra daquela época. Até, se não me falha a memória, 2013. E o Papa, por uma benevolência e complacência ecumênica, Nossa, como é isso? mandou devolver. Não me recordo agora qual dos dois últimos papas foram. Se foi o Papa Francisco ou se foi o Papa Não, Bento. 2013 é Francisco. Francisco, né? Então, depois eu posso passar isso com mais precisão para vocês. O Papa mandou devolver. Era diferente, porque era do Império Otomano, né? Mas era esse estilo assim, esse estilo. Mas era diferente em alguns detalhes, né? Porque era do Império. Que não era assim, era o estandarte que era pendurado nos navios, né? Para identificação. E tinha muitas mais outras coisas. No navio principal de Dom João, existia uma imagem. Isso aqui é bem importante lembrar. Uma imagem de quem? De Nossa Senhora do Sacratíssimo Rosário. Quando ocorre esse momento da batalha, até mesmo antes do navio do Ali Pachá ser invadido pelos católicos, os muçulmanos estavam fugindo. Do nada começaram a fugir. Porque se nós analisarmos numericamente, nós perderíamos a guerra. Nós não tínhamos força bélica para isso. 300 e qualquer coisa, 309, talvez 8. Nós não tínhamos navio para isso. Nesse exato momento, vai dizer aqui, ó, ao final da batalha, na tarde, porque a batalha começou de madrugada, praticamente. No final da batalha, à tarde do dia 7 de outubro, o mar estava avermelhado de sangue por quilômetros. Cerca de 10 mil turcos foram feitos prisioneiros, muitos milhares escravos. Os cristãos foram resgatados. E aí qual foi o balanço desse momento? O lado cristão sofreu cerca de 7.500 mortes, enquanto o lado turco, cerca de 30 mil. Mas tem um detalhe. Agora aqui entra um detalhe. Porque o que nós precisamos entender como cristãos católicos? Que sob a Igreja Católica paira, desde sempre, a mão divina. Desde sempre. Basta nós irmos em Gênesis e ver o quê? Porém inimizade entre ti e a descendência. Basta a gente ver que São Paulo vai dizer o quê? Estamos em guerra. Mas não é a guerra contra a carne, nem contra o sangue. Mas é contra dominações e potestades. Então nós precisamos entender o quê? Não como uma pseudo-religião ecologística, ecumênica e pacifista. Nós precisamos entender o quê? Que nesse aspecto existe o dedo de Deus e a mão de Nossa Senhora. Por quê? Como eu dizia, eles começaram a fugir. E começaram a fugir sem o entendimento dos demais. Foram feitos prisioneiros, como o texto vai comentar aqui. Enquanto isso, voltando a um personagem que já citamos antes, São Pio V, segundo as atas, estava reunido em Latrão com os cardeais para decidir coisas da administração da Santa Igreja. E ele levanta e vai para a janela, né? Imagino eu aquela belíssima cena, né? São Pio V na fachada de Latrão, olhando Roma e voltando e dizendo para os cardeais: Eminências, paremos com o trabalho, porque não é momento para falarmos de negócios, mas é momento para agradecermos a vitória que Nossa Senhora nos concedeu em Lepanto. E aí ele diz, porque não foi homem nem armas que nos deram essa vitória,
mas foi a própria Santa Maria, Reina de las Vitórias, que nos concedeu. E aí, os cardeais, sem entender absolutamente nada, param a reunião e o que o Papa faz? Vamos todos às igrejas de Roma celebrar a Santa Missa em ação de graças e repicar os sinos da cidade de Roma. Estranho, porque nós estamos a 1951 quilômetros de Roma e o Papa, para chegar em Roma naquela época, uma comunicação, no mínimo seria um mês. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha os meios atuais, era no bilhete. Bom, deu-se a batalha, os prisioneiros são levados a Roma. Claro, isso num período, vocês viram aqui a distância de Chipre, da Grécia para Roma. E quando chegam em Roma, né, o que acontece? Eles vão ser questionados. Por que eles estavam fugindo antes do ápice da batalha? Antes da batalha se concluir, antes da coisa acontecer. E um deles, prisioneiros, diz assim: porque em dado momento da batalha, nós vimos do lado de vocês, pairando sobre vocês, uma senhora de indizível beleza, com uma espada na mão e uma criança na outra, rodeada de anjos, batalhando em favor de vocês. E nós, como não sabíamos quem era, fugimos. E confirmou aquilo que o Papa em latrão. Por quê? Porque mais tarde foi saber que quando o Papa levantou da reunião para ir para a janela, ele teve uma visão de Nossa Senhora exatamente como os escravos prisioneiros haviam relatado. Aí o que o Papa fala? Vamos proclamar a festa de Santa Maria de las Vitórias. Esse é o primeiro nome da festa do dia 7 de outubro. Festa de Santa Maria de las Vitórias. Ao morrer São Pio V, entra para o reinado da igreja Gregório XVI, que muda o nome da festa para Nossa Senhora do Sacratíssimo Rosário. Pio V, nesse período, o que ele faz? Ele manda colocar na ladainha de Nossa Senhora o título Auxiliadora dos Cristãos. Ah, mas está na sua camisa também. Então ele manda pular Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, né? Que é comemorada no dia 24 de maio. E cada 24 de todo mês, hoje, por sinal, é dia votivo, né? Então, a festa do Rosário, que hoje tão... como que eu poderia dizer? Tão minuta, foi abafada, porque uma festa que se chamava Festa de Santa Maria de las Vitórias, ou Festa de Nossa Senhora do Sacratíssimo Rosário de Lepanto, Nossa Senhora do Rosário. Então, nisso aí a gente vai vendo o que a Revolução tem feito, né? Nas entrelinhas. Porque nós podemos achar, é uma bobagem, mas é nas entrelinhas que a coisa acontece. Né? É nas entrelinhas que a coisa acontece. Então, quais foram as consequências da batalha? O combate foi uma derrota significativa para os otomanos, que não perdiam uma grande batalha naval desde o século XV. Então, eles levaram a pior nessa. E aí, um historiador, Paul Davis, resume a importância de Lepanto dessa forma. Ele vai dizer:
Essa derrota turca impediu a expansão dos otomanos no Mediterrâneo, mantendo assim o domínio ocidental. Cresceu a confiança do Ocidente de que os turcos anteriormente imparáveis poderiam ser derrotados. Mas derrotados nesse contexto aqui, simples e puramente por uma intervenção divina. Isso tem que ficar muito claro. Uhum. Porque se fosse por força meramente humana, nada se teria feito. Né? E hoje nós não estaríamos rezando o Deus dos exércitos, certamente. Né? Então, Pio V morre no dia 1º de maio de 1572. Os interesses divergentes dos membros da Liga Santa começam a aparecer e a aliança começa a desmoronar. É aqui que está um grande perigo para os apostolados, os grupos e os movimentos que se entendem na sua busca por um ideal maior. Essa divergência de interesses particulares. Quando o interesse não é posto em nome de Deus. Quando nós não defendemos os interesses de Deus antes dos nossos. E aí começa a se tornar o quê? Se criar uma Babel, porque ninguém se entende. Mesmo querendo fazer a mesma coisa. Né? Então o que acontece? A liga ela se desfaz. Por quê? Porque para os venezianos o que era importante? Era o comércio. Então eles tinham comércio com todo esse povo aqui que se envolveu na liga. Né? E aí alguém começa a ver, alguém está saindo em vantagem. E aí o que era para ser algo realmente voltado a defender os direitos de Deus, porque hoje se fala em direito de tudo, menos nos direitos de Deus. Da onça pintada, do mico-leão. Né? E os de Deus, onde fica, né? A Liga Santa foi dissolvida com um tratado de paz de 7 de março de 1573, claro, depois da morte do Santo Padre, que encerrou a Guerra de Chipre. A Guerra de Chipre ela acontece de 1570 a 73, é uma guerra otomana veneziana, e Veneza é obrigada a ceder Chipre, a ilha onde houve, aos turcos. Além de ceder, ainda tiveram que pagar. Tiveram que pagar uma indenização. Né? Porque diz aqui, Veneza foi forçada a aceitar os termos de perdedor, como se Veneza tivesse perdido alguma coisa. Apesar da vitória em Lepanto, que nós vimos, né? Chipre foi formalmente cedida ao Império Otomano e Veneza concordou em pagar uma indenização de 300 mil ducados. Eu não sei quanto que daria isso em valores atuais. Mas, mesmo sendo vencedor, saiu como perdedor. Qual que é o legado para nós encerrarmos? Qual que é o legado da Batalha de Lepanto? Né? Qual que é o legado? O legado é a importância religiosa. Né? Essa empreitada, não podemos esquecer, militar, foi organizada, como nós já falamos, por São Pio V. Qual que foi a chave que fez São Pio V organizar essa liga? Ele viu o crescimento otomano não só como um risco ao povo, mas como um risco à Santa Igreja, à religião católica. Né? Então, como eu comentei anteriormente, o Papa fez questão que todos os soldados fizessem o jejum, oração, além de que confessassem e comungassem o corpo santíssimo de Nosso Senhor antes da batalha. Por isso, como eu comentei, em cada navio tinha um padre, um frei para celebrar. Né? Acredito que, pelo contexto, alguns dominicanos, né, já que eram da ordem do Santo Padre. Ao final da batalha, estando centenas de quilômetros numa reunião em Roma, é aquilo que eu comentei. Né? O Papa falou assim, senhores, não é hora de negócios. Vamos parar, encerrar a reunião e render graças. A Liga Santa acreditou a vitória à Virgem Maria, cuja intercessão junto a Deus pela vitória eles imploraram por meio do uso do rosário, como eu comentei. E aqui tem um detalhe importante.
Andrea Doria, Giovanni Andrea Doria, um dos militares que estava nessa empreitada, recebeu uma cópia do estandarte de Nossa Senhora de Guadalupe para levar na batalha. Olha. Então aí a gente começa a entender os olhos de Nossa Senhora voltados também para nós. Por que nós estamos, né, nessa batalha constante, sobretudo no nosso território brasileiro nacional, na nossa terra de Santa Cruz? Ouvi em uma palestra um dia Dom Bertrand falar assim: paira sobre o Brasil um suave odor, uma suave brisa da mão divina, que nós precisamos aproveitar, porque senão o dragão vermelho volta. Se o dragão vermelho está no Apocalipse, muito mais tentando devorar a nossa nação cristã. Né? Basta ver os detalhes, né? Você vê a festa de Nazaré mesmo, que eles, algumas estrelas, como a fala de Belém, faz lá, tipo um masoquismo, né? Falam que a festa não é só para os católicos, é para todas as religiões, né? O ecumenismo, né? Regionalizando a festa, né? Por que eu vejo que acontece isso nos dias atuais? Porque nós não somos católicos como deveríamos ser. Sim, seguramente. Não tenho a menor dúvida. Não se barganha com o inimigo. Não se negocia com... Mas nós estamos vendendo. Eita, briga lá no grupo. Exatamente. Nós estamos vendendo. Gente, é com tristeza que eu vou falar o que eu vou falar. Nós estamos vendendo o nosso Senhor muito mais barato que 30 moedas de prata. Muito mais. Judas fez lá. Né? Mas para nós encerrarmos aqui a questão de Lepanto, foi levado para a batalha o estandarte com a estampa de Nossa Senhora de Guadalupe. Por que Nossa Senhora de Guadalupe? Quem era o rei da Espanha? Quem colonizou o México? Tá entendendo a dinâmica divina, não a dinâmica humana? Né? E Guadalupe só vai ser reconhecido oficialmente algum tempo depois. Mas Pio V já falou, opa, tem um sinal por aí. O que hoje nós encaramos apenas como mão humana, os grandes homens da igreja e da fé sempre encararam como interferência divina. Né? E aí, esse Giovanni Andrea Doria guardou uma cópia da imagem milagrosa de Nossa Senhora de Guadalupe, dada a ele pelo rei Filipe II da Espanha, no salão do seu navio. Papa Pio V instituiu a nova festa, como eu comentei, Nossa Senhora da Vitória, né, da Vitória. A batalha, que agora é celebrada pela igreja como a festa simplesmente de Nossa Senhora do Rosário. O frei Juan Lopes, que é da ordem de São Pio V, né? Era da ordem de São Pio V. Em seu livro, um livro escrito em 1584 sobre o Rosário, afirma que a festa do Rosário foi oferecida em memória em uma perpétua gratidão pela vitória milagrosa que o Senhor deu ao seu povo cristão naquele dia contra a armada turca. Só comentando bem rápido essas imagens que estão aqui na tela. Esse aqui é o Giovanni Andrea Doria. Depois disponibiliza os slides no grupo. Eu mando. Aqui é a estampa, mais ou menos como foi pintada e mandada para o rei da Espanha. Esta aqui é a imagem que estava no navio de Dom João da Áustria. A imagem de Nossa Senhora do Rosário de Lepanto. Uma imagem de tamanho natural, 1,70 m. Hoje vai dar hoje. Hoje, essa imagem... Tá vendo essa imagem aqui? Eu vi uma réplica dessa, sei que muitos não gostam, né? No Arautos. Não sei se Não, tem alguma coisa a ver não. com Arautos. Não. Aquela imagem lá é uma imagem que Dr. Plínio gostava muito, Nossa Senhora do Bom Sucesso.
Bom conselho, desculpem. Ah, Bom conselho. Perdão. Bom conselho. Essa imagem aqui, pasmem, é esta. Por quê? Essas duas imagens aqui estavam no navio de Dom João. Essa da Virgem e essa do Cristo. Chama-se o Cristo Negro de Lepanto. Essa imagem, se vocês olharem, ela está meio torta para um lado. Por quê? Quando o Ali Pachá atirou uma bala de canhão no navio do Dom João, a bala foi em direção à imagem do Cristo. É uma imagem grande também, em tamanho natural. E miraculosamente, a imagem do Cristo se moveu. E a bala de canhão acertou o rosto da Virgem e queimou a imagem. Então, essa imagem aqui, depois ela foi restaurada. E Dom Felipe, o rei da Espanha, Felipe II, catolicamente, entendeu o que Nossa Senhora fez? Se sacrificou para proteger o seu povo. O que ele manda fazer? Um vestido em formato de armadura, porque ela era a oficial daquela batalha. E aí ele manda pôr um véu, é toda em prata, cravejada de pedras preciosas. E ela saiu agora em procissão, porque ela sai uma vez por ano em procissão. Você perguntou onde estava. Ela está em uma igreja em Granada. Ela foi para lá, para Granada. Ela tem uma capela que eles chamam o Camarim da Virgem do Rosário, que é todo belíssimo, belíssimo, todo bem trabalhado e tal. Essa aqui é a réplica do navio do Dom João. Certo? Então, aqui está a imagem com a armadura de frente, porque é uma foto da procissão. E aqui está ela de costas. Essa armadura é toda em prata. Foi um meio do rei dizer assim, muito obrigado. E até hoje, 453 anos depois, os descendentes daqueles almirantes que batalharam em Lepanto se encontram uma vez por ano em Roma para festejar Lepanto. Então, a história dos acontecidos, a história dos acontecidos que ocorreram desde o início da guerra, travada contra os venezianos por Selim, o otomano, até o dia da grande vitória, no caso aqui Lepanto contra os turcos, de Giovanni Pietro Cattarini, foi publicada, quer dizer, um escritor italiano publicou em 1572, quer dizer, a batalha foi em 1571, em 1572 já tinha um livro publicado por um italiano, em 1572, poucos meses depois de Lepanto. Foi o primeiro relato abrangente da guerra e o único a tentar uma visão concisa, mais completa do seu curso e triunfo na Liga. O relato de Contarini, né, sobrenome do escritor, foi além dos elogios efusivos e do mero relato factual para examinar o significado e importância desses acontecimentos. É também o único relato histórico completo escrito por um comentador imediato daquele, né? Então nós vamos ter numa igreja dedicada a Nossa Senhora Auxiliadora um afresco pintado com os principais personagens de Lepanto. Pio V, Dom João da Áustria, Marco Antônio, Giovanni Andrea Doria. E dizem que esse Doria, até tem uma piada com isso aí, como todos os descendentes, na hora que o bicho pegou, ele caiu fora e deixou todo mundo a ver navios. Não a ver navios, pior porque Nossa Senhora chegou lá, literalmente, né? E nós damos por encerrado aqui esse nosso bate-papo sobre Lepanto. Só apresentar a vocês, esse aqui é o símbolo da nossa associação Lepanto, né? Uma coroa flordelizada, que representa a Trindade e a pureza de Nossa Senhora, cravejada de pedras pequenas brancas que são pérolas, porque na teologia católica a concha com a pedra dentro, a pérola, é Nossa Senhora que guarda Jesus no seu seio. As pedras vermelhas, né,
representam que nós devemos oferecer a nossa vida até a última consequência, se preciso for até derramar o sangue pela causa de nosso Senhor, né? O losango, como tem lá na sede do Reino de Maria, que o senhor Marcos tão bem conhece, é símbolo também do infinito, porque não tem não tem começo, meio nem fim. E o nosso escudo que dá suporte para o nosso brasão é o escudo de São Pio V, que foi o Papa de Lepanto. E se vocês virem bem, tem um mar revolto, que é esse mar da vida, ao qual nós estamos navegando constantemente, e o Sagrado Coração, Sacratíssimo Coração, por causa de uma promessa de Nosso Senhor em Paris, a Santa Margarida Maria Alacoque. Se o rei da França mandar estampar na bandeira da França o meu Sagrado Coração, jamais a França sofrerá com perdas em batalhas. O rei da França fez isso? Nem vai, né? Até porque a igreja, abrindo um parênteses para nós encerrarmos, a igreja do Sacré-Cœur, em Montmartre, só foi construída 100 anos depois, se não me falha a memória, por uma insistência da pequena de Lisieux, Santa Teresinha. Se foi essa única que ficou iluminada nesse parque. Quando houve essa questão na Olimpíada, Sacré-Cœur. Aonde que ficou? Não. E na base do nosso brasão nós temos uma faixa branca escrita Associação Lepanto, porque nós acreditamos que a paz só vem pela guerra. Em que sentido? Se nós estamos em momentos de paz, ociosos, sem nos prepararmos para a guerra, quando a guerra vier, ela nos derruba. Então, eu acho que o que eu podia comentar com vocês, me desculpem o adiantado da hora, Palestra, viu, amigo? mas